romance realista publicado em 1899 pelo contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo Machado de Assis. Foi um dos últimos romances escritos por esse incrível escritor carioca que faleceu em 1908. Nós poderíamos ficar horas e horas discutindo sobre os personagens, o enredo e a história em si. Porém, nosso papel hoje é fazer uma análise psicológica desse livro tão conhecido que guarda uma das discussões mais famosas da literatura brasileira. Capitu, traiu Bentinho? Capitu não traiu Bentinho. Quem acha que ela traiu é homem. A gente que é mulher sabe que ela não traiu. Lembrando que quando eu li o livro, e aí trazendo as impressões de quando eu era moleque, assim que eu li o livro, eu acho que ela traiu. Tá? Naquela época eu acho que ela traiu. Então eu vou manter o que eu pensei na época. Tá, e agora? Agora, olhando ali os indícios, lendo, cara, não tem nada dizendo que ela traiu. Então, em princípio, não tem. Parecer outra pessoa, o filho ali e tal. Eu acho que não. Eu acho que não é uma traição. Traiu. Tu que tem que falar. Eu acho que a Capitu não traiu o Bentinho, porque no livro todo o Machado de Assis faz uma análise psicológica do Bentinho. E quando ele faz essa análise, mostra que ele já não estava meio certo da cabeça. Então dá pra perceber que é tudo na imaginação dele. Vamos começar com um breve resumo dessa história, lembrando que ela é contada pelo próprio Bentinho já na velhice e muito amargurado, o que faz com que a obra seja extremamente subjetiva e unilateral. Não há espaço para a visão de Capitu. O cenário se passa no Rio de Janeiro, na época do Segundo Império. Bento Santiago, o Bentinho, é um menino rico em cuja casa vivem vários agregados como José Dias. Sua mãe, Dona Glória, antes mesmo do nascimento do filho, prometeu que o tornaria padre. Porém, Bentinho vive uma paixão intensa por sua vizinha, a Capitu, de olhos de cigana oblíqua e dissimulada, como define o José Dias. Bentinho prefere dizer que sua amada tem olhos de ressaca. Dona Glória cumpre sua promessa e no seminário ele conhece Ezequiel Escobar, que viria a ser seu melhor amigo. Ao longo do tempo, me começa a ficar confusa com a sua decisão e, por ideia de Escobar, Bentinho acaba saindo do seminário e no seu lugar é enviado um escravo órfão. Assim, Bentinho consegue se formar em direito e casar-se com Capitu. Escobar acaba casando com a melhor amiga dela, a Sancha, mas se vocês acham que o casamento de Capitu e Bentinho foi tranquilo, vocês estão errados, e não é pouco. A principal inimiga de Bentinho é sua própria imaginação. Durante todo seu casamento, ele pensa viver diversas experiências que comprovavam que Capitu cometia adultério. Tudo começou quando Escobar morreu afogado no mar de ressaca. Capitu, na visão de Bentinho, sentia a perda tão fortemente no enterro dele que chegava a ser suspeito. Bentinho começou a delirar. Tamanha foi sua angústia que, em certa altura, ele tentou suicídio. Vê em seu filho Ezequiel, batizado assim em homenagem a Escobar, grande semelhança com um amigo defunto. Ele pensava que somente Escobar, forte e determinado, conseguiria fazer um filho com sua esposa. Graças a isso, o filho é renegado pelo pai e quase morto por ele. No fim, Capitu e Bentinho acabam se separando. Ela morre no exterior e ele constrói uma casa igual a de sua infância na rua de Matacavalos, onde vive sozinho. É nesse momento que ele começa a escrever o livro já como Dom Casmurro, um velho retraído e amargo que quer atar as duas pontas da vida. Agora que já temos uma noção da história, vamos à análise. Os principais comportamentos humanos abordados na obra Dom Casmurro são o adultério, os ciúmes e a mentira, que estão interligados. É muito interessante perceber que, dependendo da época que a história é lida, diferentes interpretações são dadas. Quando foi lançado, e até pouco tempo atrás, muitos leitores apontavam Capitu como adulteradora. Nos dias de hoje, com a mulher muito mais presente na sociedade e mentes mais abertas, muitos acreditam que Bentinho, que era um ciumento doentio, que inventou toda a situação. Esse ciúmes doentio pode ser fruto da insegurança que Bentinho carrega desde a infância. Ficou órfão do pai muito cedo. Ele era muito mimado pela Dona Glória, pela prima Justina, pelo tio Cosme e José Dias. Por isso, virou um menino muito dependente e sem iniciativas. Ele lembra muito o personagem da literatura brasileira Eugênio. Enfim, Bentinho tinha a imaginação muito fértil. Então, juntando todas as características deles, temos um homem muito ciumento. Então, acho que já falei muito de Bentinho e pouco de uma das personagens mais enigmáticas da literatura brasileira, Capitu. Capitu era uma mulher sedutora, forte e esperta. Ela era muito mais mulher do que Bentinho era homem. Ela representa duas classes marginalizadas da época, a mulher e o pobre. No livro é descrita como fútil, que aspira a grande riqueza, já que é pobre, o que leva muitos críticos a questionarem se seu casamento com Bentinho tenha sido só por amor. O fato é que Maria Capitolina Santiago se diverge das mulheres submissas e frágeis do fim do século XIX. A mulher morena de cabelos grossos e olhos claros, habilmente esculpida por Machado de Assis, é lembrada até por aqueles que não leram a obra atualmente.
Capitu não era apenas o centro de um triângulo amoroso ou uma suposta traidora. Ela era mulher e pobre, que consegue articular a saída de seu amado e rico de fora do seminário, que na época era considerado surpreendente, se não revoltante. Como podemos perceber, Dom Casmurro é uma obra caracterizada pelo realismo psicológico, já que é uma obra contada com um formato de flashback, com uma recriação ao passado com um pseudo-narrador, o Bentinho. O próprio Machado de Assis é um mestre na construção psicológica de seus personagens, já que queria investigar o comportamento humano. A obra se aproxima de um romance impressionista, porque as experiências do protagonista compõem a história. Os 148 capítulos são repletos de sarcasmo e ironia, típicos dos livros de Machado. Resumindo esse romance icônico, temos um homem rico e inseguro que desenvolve pela sua amada um ciúme excessivo, que o faz imaginar e defender com toda a sua convicção que ela viu traído com seu melhor amigo. Se eu te contasse desse jeito, sem dizer que a obra foi publicada em 1899, você até pensaria que aconteceu ontem, né? Aí está uma característica das obras machadianas, são atemporais. Dom Casmurro é muito mais que uma história de amor que não deu certo. O livro explora a mente humana e mostra como a simples imaginação pode corromper uma pessoa e estragar seus relacionamentos para sempre. E pra você, Capitu, traiu o Bentinho? Oi, gente, beijão pra todos. Na minha opinião, a Capitu não traiu o Bentinho, tá? Tudo que passa, o Machado quer mostrar ali é uma mente doentia, é um rapaz que desde criança não foi criado para enfrentar os problemas da vida, né? Então o Bentinho, ele é um rapaz inseguro, ele é um rapaz que não acredita em si mesmo. O próprio Escobar é o alter ego dele, ou seja, Escobar é tudo que o Bentinho queria ser e não é, e a tal ponto que ele chega a dizer que o Escobar pode ser o pai do filho dele, porque o Escobar sim poderia fazer o filho da Capitu e ele não, né? Então é um ciúme e aquela verdade que o Machado defende nas suas ideias, né? Que quando você acredita em algo, aquilo passa a ser a sua verdade. E passou a ser a verdade do próprio Bentinho, né? Com apenas uma lágrima. Porque até então, Bentinho nunca desconfiou da Capitu. Por que só no velório ele vai desconfiar? Né? Uma lágrima bastou uma mente doentia. Tá? Beijão. Se você quiser ler a obra, pode fazer isso de graça através do site do domínio público. Além disso, há filmes, como o que passou aqui durante o nosso TEDx, e outros disponíveis no YouTube, além de diversas recriações de alunos universitários e do ensino médio também. Aproveite para ler críticas literárias e ler até a HQ de Dom Casmurro disponível nas lojas. Boa leitura! A terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Achei a solução para esse livro. Qual? Bentinho era apaixonado por Escobar.